Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer aqui algumas observações sobre legalização de empresa. Então você que está iniciando, você precisa aprender a legalizar a empresa. O processo de legalização de empresa é um processo, é uma ferramenta de captação de cliente para o seu escritório. Uma vez que se tem alguém nesse momento buscando por um contador para legalizar a sua empresa, após essa empresa legalizada, essa pessoa vai precisar ter um assessoramento, uma consultoria e um profissional da contabilidade para dar seguimento nas obrigações acessórias e cumprir todas elas e também prestar os serviços de consultoria contábil, de departamento pessoal, de departamento fiscal, de contabilidade. E ele vai precisar de um profissional da contabilidade. E as chances são de que, se você é o cara que legalizou essa empresa, você vai ser o profissional que vai ter essa consultoria, vai ter esse cliente aí para prestar essa consultoria mensal. Então, assim, é preciso saber legalizar uma empresa, galera. E outra coisa que eu vou falar para vocês. Eu recebo muitas mensagens de inscritos do canal sobre essa situação de legalização de empresa. As pessoas falam muito de, pô, mas se eu montar um escritório eu posso terceirizar a parte de legalização de empresa? Cara, para mim isso é um tiro no pé. Porque você vai estar dando a oportunidade para uma outra pessoa ter contato direto com o seu cliente. É tipo como se você estivesse pescando e aí você monta um aquário. E aí aquele peixinho, que é o cliente que veio para legalizar a sua empresa, ele está ali no seu aquário, é seu, cara. Os peixes que estão no seu aquário são seus. Você vem e chama uma pessoa de fora para vir no seu aquário pescar. A chance são de que você vai perder esse peixe. Então, cara, pelo amor de Deus, não terceirize a questão de legalização de empresa. Isso é uma orientação que eu dou para vocês. Como profissionais da contabilidade, vocês precisam saber, precisam estudar e precisam se aperfeiçoar para poder praticar o serviço de legalização de empresa. Por quê? Esse é o serviço que vai levar cliente para o escritório de vocês. E aqui, sobre o aspecto de legalização de empresa, eu preciso falar aqui algumas definições que devem ser levadas em considerações antes mesmo de se iniciar o processo de abertura da empresa. Isso é uma coisa que você vai definir com o seu cliente antes. É preciso ter esse cuidado antes de montar todo o processo. Então, quando você está ali, definiu os honorários que você vai cobrar para legalizar a empresa. Você definiu ali a sua proposta comercial. Você tem aí um contrato de prestação do serviço para executar a legalização dessa empresa. O que deve estar claro entre você e o cliente, a relação entre você e o cliente? Porque, assim, antes de você iniciar todo o processo, você não pode ser, como é que eu posso dizer, acelerado demais, iniciar todo o processo e aí depois ter algum tipo de divergência com alguma situação que o cliente entendeu diferente do que você passou. Então, as coisas têm que estar muito, muito claras para que você, como profissional, não venha ter prejuízo depois. Eu digo, por exemplo, você entendeu que o cliente fazia uma atividade, você colocou ela e de repente o cliente falou que não era aquela atividade, aí ele não leu o contrato, enfim, tem uma dor de cabeça. Você pode ter ali, dependendo de você não ter ali um respaldo no seu contrato de prestação de serviço, não sei, você pode também ter aí uma dor de cabeça de ter que arcar com o prejuízo de pagar do seu bolso as custas para corrigir esse contrato. E não é só isso. Você acaba criando um desgaste inicial ali já com o cliente no início de uma relação comercial. Você é contratado para prestar um serviço e aí o cliente já no início já tem um tipo de problema com você. As chances são de que pode ser que você legalize essa empresa e esse cliente vai procurar um outro contador para poder dar seguimento, entendeu? Com a empresa dele. Então, assim, você tem que prestar ali já o primeiro serviço seu já tem que ser um serviço de impacto. Você tem que, cara, mostrar para o seu cliente que você é o cara que vai fazer a empresa dele funcionar da melhor forma e ter a melhor consultoria possível. Então, vamos falar aqui sobre algumas observações que devem ser levadas em considerações. Eu estou falando isso porque eu recebo muitas mensagens, muitos directs falando sobre isso. Galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações, participe também das nossas redes sociais, do meu canal no Telegram, e vai estar na descrição desse vídeo, vai ter o link, e assistam outras videoaulas, porque a gente está colocando aqui aulas da minha prática, da minha experiência profissional, eu estou compartilhando com você. Voltando aqui sobre o assunto da legalização de empresa, eu vou falar aqui algumas definições que devem ser levadas em consideração
antes mesmo de você iniciar ali o processo de abertura de empresa. Isso daqui tem que estar claro no seu contrato de prestação de serviço, assinado pelo cliente, tá bom? Porque depois não pode ter nenhum tipo de situação onde o cliente pode interpretar, eu interpretei que era uma coisa, não pode ter nenhuma dúvida. Cara, você tem que interpretar assim, eu vou pegar a minha proposta de serviços contábeis, eu vou dar para uma criança, ela vai ler, ela vai entender que o serviço que ela está me contratando para fazer é aquele ali. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, um serviço de legalização de restaurante, tá bom? Cara, nem tudo que precisa para legalizar um restaurante está nas mãos do contador. O profissional da contabilidade não vai ter não tem a autoridade para fazer tudo. Por exemplo, para você legalizar um restaurante, dependendo do tamanho desse restaurante, você precisa legalizar ele no corpo de bombeiro. Para legalizar no corpo de bombeiro, dependendo da estrutura do tamanho desse restaurante, tem que ter uma planta baixa. Então, quem faz a planta é um arquiteto, é um profissional da arquitetura. Então, ele vai fazer lá o projeto, e aí tem lá a saída de emergência, enfim, tem as suas particularidades, que aí não é o profissional da contabilidade que vai fazer. E aí, de repente, quando você fala que você legaliza um restaurante, o seu cliente acha que você vai fazer tudo. Então, você tem que deixar claro para o cliente, olha, a parte de projetos, você vai ter que contratar um arquiteto para fazer o projeto para a gente poder legalizar. A mesma coisa para a situação de letreiro. Para você funcionar uma empresa, uma fachada de um restaurante, por exemplo, a gente está citando restaurante, e aí o cara quer botar aquele letreiro lá na fachada. Para você legalizar esse letreiro, não é qualquer coisa, botar uma placa lá e pronto. Não, o seu cliente ele pode ser autuado e até mesmo ter que fechar, botar um saco. Quantas vezes você passa em frente a um ponto comercial e vê aquele saco preto em cima do letreiro? Porque aquele letreiro não foi legalizado. E para legalizar, também é preciso ter uma planta baixa. Para fazer essa planta é um arquiteto. Você vai fazer toda a tramitação do processo junto à prefeitura, de legalização, mas tem que deixar claro para o seu cliente que a parte de planta é um outro profissional que vai prestar esse serviço. Quer ver um outro exemplo que vai precisar de plantas? Vigilância sanitária. Dependendo da situação da vigilância sanitária, então questões de restaurante, tem que ter situações de águas quente para lavagem de louça, tem que ter projetos para banheiro masculino e feminino, tem que ter saída de emergência. Cara, tudo isso vai depender de um outro profissional que trabalha especificamente com esse tipo de serviço. Você vai fazer a parte de documento, de documentar e registrar isso nos respectivos órgãos, mas isso tem que ficar claro para o cliente e claro para o cliente também que até onde você domina, até onde vai as suas capacidades, até onde você está autorizado a atuar e até onde ele vai ter que contratar uma outra pessoa para fazer. Então, assim, que isso fique claro, porque não pode deixar a entender para o cliente que quando ele te contrata, ele está contratando para você fazer tudo. Você vai fazer quase tudo, mas tem algumas particularidades que não vai ser você que vai fazer. Vai vir um outro profissional de uma outra área que vai ter que fazer. Então, aqui a gente vai falar aqui de algumas definições que você tem que ter direto com o cliente. Então, você vai sentar com o seu cliente, ali montando a sua proposta comercial, você definir o que você vai fazer e você conversa com o cliente. Então, precisa definir com o cliente a razão social. Então, o que é a razão social? É o nome de registro da firma. Então, tem algumas situações de pessoa física que se equipara a uma jurídica, fez uma firma individual. Então, existe uma particularidade, porque a razão social tem que iniciar com o nome dessa pessoa. Então, aqui eu estou dando um exemplo aqui do nome de um empresário. Carlos Borges Ribeiro, nome fictício. Então, ele legalizou uma firma individual, tá bom? Vamos entender que ele está fazendo aqui uma firma individual. Então, ele vai ter que te dar 3 opções de nomes, tá? E aí, na ordem de preferência dele. Cara, é obrigatório que na definição desses nomes inicie-se como se fosse o nome desse empresário. Então, aqui, ó, citando aqui um exemplo, tá bom? CB Ribeiro Serviços. Vamos entender que é uma empresa de informática. Então, CB Ribeiro Serviços de Informática. Então, aqui, C de Carlos, B de Borges, Ribeiro Serviços de Informática. Estou dando um exemplo aqui de um empresário individual.
Ou eu posso colocar também C. Borges Ribeiro Serviços de Informática. Ou posso botar Carlos B. Ribeiro Serviços de Informática. O que deve ser levado em consideração aqui é que o último nome, no caso aqui do empresário, o Ribeiro, ele não pode sofrer abreviações. Então, assim, deve seguir ali o nome do empresário e depois a atividade dele. Então, aqui, eu estou botando aqui que é serviços de informática. Se fosse, por exemplo, CB Ribeiro, vamos entender que ele fosse, sei lá, um comércio qualquer. Então, eu vou botar aqui, CB Ribeiro Comércio, comércio de alimentos, comércio de derivados enfim, de derivados de informática. Enfim, tu ia colocar aqui, depois do nome, a atividade que de fato esse cara faz, alguma coisa relacionada à atividade. Se fosse da construção civil, então eu botaria ali CB Ribeiro Construção, ou CB Ribeiro Construção e Reformas. Quando se trata de firma individual, você deve definir com o cliente, deixar claro que ali, obrigatoriamente, o nome, a razão social da empresa, o nome da firma vai ter que iniciar ali com as siglas iniciais, com abreviações, ou até mesmo com o nome completo desse empresário. Deve-se levar em observação que o último nome não pode ser encurtado, não pode ser abreviado. E aqui eu tenho um exemplo aqui de empresa limitada, empresa Eireli. Então, aqui eu estou dando até o exemplo aqui do nome da minha empresa. O nome da minha empresa é WCR Contabilidade. Mas se fosse só eu, WCR Contabilidade Eireli. Se fosse uma unipessoal, WCR Contabilidade Unipessoal. Então, seria a sigla de unipessoal Sociedade Limitada Unipessoal. Seria SLU. Então, seria WCR Contabilidade SLU. Então, isso aqui seriam as razões sociais, né? O nome da empresa, o nome de registro dessa empresa. Mas aqui, quando a gente está fazendo ali o processo de abertura da empresa, por regra geral, eu dei um exemplo aqui de opção 1, 2 e 3, porque quando você está fazendo ali o cadastro no Regim, você tende a colocar 3 nomes da empresa na ordem de preferência do cliente. Por quê? Se de repente o cliente bota um nome que a primeira opção que ele escolheu já tem registrado na junta comercial, o sistema ele busca do Regim, ele vai buscar a segunda opção. Aí ele vai identificar, pô, essa segunda opção também está registrada, ele vai para a terceira. Se nenhuma delas tiver registrado, você vai ter ali esse nome negado no Regim. Você vai ter que fazer um novo processo para buscar ali um novo nome. Então, assim, isso deve ser definido inicialmente, antes mesmo de você montar qualquer processo de abertura de empresa. Tem que estar claro com o cliente quais são as opções que ele deseja, tá bom? E aí, nessa questão de definição de nome, a gente vai para uma outra situação que é o nome de fantasia. Eu vou dar um exemplo aqui de nome de fantasia. Primeiro eu vou falar o que é o nome de fantasia. Nome de fantasia, marca, nome comercial ou nome de fachada é o nome público, é a denominação pública que o seu cliente vai desejar que a empresa dele possa ser conhecida. É como vai ser estampado. Eu estou dando aqui um exemplo aqui, ó, de Casas Bahia, Coca-Cola, o McDonald's, que não é a razão social, é o nome, a marca, é o nome de fantasia. De repente, o seu cliente ele legalizou ali uma firma individual, mas ele não quer que o nome deles, por exemplo, no nosso exemplo, deixa eu voltar aqui, o nosso exemplo aqui, a gente tem aqui o CB Ribeiro Serviços de Informática. Pô, mas eu não quero CB Ribeiro, eu não quero nada ligado ao meu nome no logotipo ou aparecendo. A gente faz um nome de fantasia e aí você vai apresentar um nome de fantasia. É o nome que você vai divulgar nos seus anúncios, nas suas estratégias de marketing. É o nome de fantasia, o nome que você deseja que sua empresa possa ser lembrada, possa ser reconhecida publicamente. Então, aqui eu estou dando aqui alguns exemplos aqui de nome que não é. Por exemplo, a Casas Bahia, o nome dela é Via Varejo, o nome do grupo. Mas ela é conhecida como a marca Casas Bahia. Aí tem a Coca-Cola, tem o McDonald's, enfim, que tem a marca que é reconhecida publicamente. É o nome que eles fazem ali, a parte de publicidade, propaganda, mas a razão social, o nome da firma, é outro. E isso você precisa definir com o cliente. Às vezes o cliente também nem quer, ele quer que fique ali o nome da razão social. Isso precisa ser definido antes mesmo de você iniciar o processo de abertura e legalização da empresa. Beleza? Então a gente vai seguir aqui. Outra coisa que você tem que sentar e definir com o cliente. Não pode ser por estimativa. Isso aqui é uma coisa muito importante e eu vejo que muita gente erra. Muito profissional erra porque eu já identifiquei alguns clientes insatisfeitos com
com o processo da legalização da empresa deles, porque alegam que o profissional da contabilidade colocou ali alguma atividade que ele não solicitou ou colocou a atividade errada. Cara, para que isso não aconteça com você e para sua segurança, você deve sentar com o seu cliente, senta com ele, com o seu cliente, e aí você vai abre o computador e define com ele qual é a atividade, ele vai te falar o que de fato ele faz, e aí você vai, porque às vezes tem algumas atividades que pode não ter ali o QNAE específico. O que é o QNAE, galera? É a Classificação Nacional de Atividade Econômica. O que é isso? Isso é um código, é uma nomenclatura, um código. Todas as atividades ela recebem uma nomenclatura, um número, é como se fosse o CPF da atividade comercial. E aí, cara, você precisa definir com o seu cliente, cara, o QNAE. Você tem que sentar com ele e, cara, olha, eu tenho aqui, isso aqui atende o que você faz. Então a gente está falando aqui de um serviço de informática. Então a gente vai falar aqui, ó, o código 9511800, reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos. Aí você vai falar para o seu cliente, cara, tá claro isso para você? É isso que você faz? Se ele fala, pô, não é isso, então vamos tenta ser mais específico. Eu sei que vai chegar algumas situações que você vai consultar o Código Nacional de Atividade Econômica, vai ter aquelas atividades genéricas, tipo atividades não relacionadas anteriormente. Porra, cara, isso é uma merda. Não façam isso, porque, cara, tentem. Não sei se for, tipo, muito o último caso mesmo. Deixa essa opção. Se não tiver opção nenhuma, você, cara, eu pesquisei pra caramba. E realmente, alguma coisa que esse cara faz não tá. E aí, você vai tem a classe, a subclasse, e aí você vai desmembrando aquele código ali para você identificar dentro daqueles códigos, daquele QNAE, porque aqui, quando a gente fala de 9511 e 800, aí ele tem o código principal, tem os subcódigos ali, os serviços que estão dentro desse código. Você desmembra isso presencialmente com o cliente, cara, para ele identificar, pô, cara, é realmente isso que eu faço. Para depois você, como profissional da contabilidade, não ter o que eu chamo de desagradável, o seu cliente reclamar, falar que você botou uma atividade que ele não colocou. E aí o cara fala assim, pô, eu sou comércio de informática. Cara, se é comércio de informática, sei lá, não pode ser genérico, tem que ser específico. De repente ele fala, pô, também dou suporte. Então, beleza, então você pode acrescentar aqui um serviço de suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia. Está certo de que isso é o que você deseja? Está certo? Esse código, você define com o seu cliente. Se esse código, se essa atividade, ela é uma atividade que atende às necessidades comerciais dele, aquele código que você colocou ali, cara, você vai definir para o cliente, cara, é isso mesmo que você faz? Você tá certo disso? A gente pode finalizar o contrato social ou até mesmo o requerimento de empresário para situações de firmas individuais com essa atividade, com esse código? Aí o cliente vai falar, pô, sim, é isso aí que eu faço. Porra, beleza, você já tem uma segurança de que você definiu com o cliente a atividade que de fato ele faz. Então, assim, confirme com o cliente se o QNAE é de fato o que o cliente deseja. Cara, parece no simples que as pessoas pecam. Parece óbvio isso aqui, mas é nisso aqui que tem os maiores erros nos processos de abertura e de legalização de empresa e causam as maiores insatisfações dos clientes. Depois disso tudo, você precisa definir ali, já define de cara agora. Você quer, a empresa não tá legalizada, Bartô, mas como é que eu vou fazer isso? Cara, define com o seu cliente qual vai ser a forma de tributação dessa empresa. E aí, você já tem ali se você puder fazer até um estudo tributário para o seu cliente, olha, dando as opções para ele de Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, se você for trabalhar com lucro real, quais são e quais percentuais ele vai começar pagando de tributos. Assim, uma empresa do Simples Nacional, ela vai ter ali o que a gente chama de DAS, que é uma guia única com todos os tributos ali embutido naquela única guia. Agora, o lucro presumido, o lucro real, ele tem as guias desmembradas, então você tem que passar isso para o cliente. E também é possível que você faça ali um estudo tributário comparando qual vai ser o regime de tributação, qual vai ser a forma de tributação que é mais vantajosa para o seu cliente. Já define isso antes, então senta com o cara e fala, olha, a melhor opção para você, para o seu negócio, é o lucro presumido, é o Simples Nacional ou é o lucro real. E você é o profissional da contabilidade que vai entregar isso para o seu cliente, beleza? Outra definição que você tem que ter com o cliente é a definição de regime de apuração de receita. Se vai ser regime de caixa ou competência. Essa observação deve ser levada em consideração antes mesmo de você dar início, porque uma vez que você define lá
o processo de abertura da empresa, definiu isso com o cliente, cara, você bota a competência, o cara começa a trabalhar e na situação dele é caixa, é competência, enfim. Você como profissional vai apurar aí qual é a melhor situação e você vai indicar para o seu cliente. E aí, a gente vai precisar identificar com o cliente o responsável na Receita Federal. Isso aqui, para situações de firma individual, não tem jeito, só tem uma pessoa. Eireli também não tem outras pessoas, vai ser o titular. Agora, vamos entender aquela empresa que tem vários sócios. Tem uma empresa que tem 4, 5 sócios, 2 sócios, a partir de 2 sócios. Cara, na Receita Federal vai ser classificado todos os sócios dessa empresa, tá? Então, assim, todos os sócios, sócio A, sócio B, sócio C. Só que vai ter o QSA, né, que é o quadro de sócios e administradores, você vai estar lá colocando todos eles. Só que o responsável, o cara que vai assinar na Receita Federal, seja assinar com a certificação digital, seja assinar reconhecimento de firma, o documento básico de entrada no CNPJ, o DBE, e também a pessoa com qual a Receita Federal vai entrar em contato, vai ser o responsável, vai ser notificada, é apenas um sócio. Então, assim, pode ter mais de um sócio, mas na Receita Federal vai ter um. Então, se você está legalizando uma empresa, você tem vários sócios, você vai sentar com eles e vai definir, cara, qual de vocês vai ser o responsável na Receita Federal? Qual de vocês eu coloco aqui para poder representar a empresa na Receita Federal? Cara, e a chances são de que se você deixa isso claro para o seu cliente, você não vai ter dor de cabeça de depois um cara que de repente você colocou como responsável e aí precisa assinar alguma coisa na Receita Federal, até mesmo fazer um certificado digital. Esse cara está viajando, está fora do Brasil e aí você colocou ali, conforme a gente vai falar agora da próxima cláusula, que é a cláusula de administração e gerência. Cara, de repente você colocou ali nessa cláusula o cara que está fora do país e aí precisa fazer um certificado digital, esse cara não consegue fazer. Cara, a cláusula de administração e gerência também deve ser levada em consideração na hora que você for sentar, principalmente para as empresas que têm sócios. Cara, como é que vai ser a questão aqui na administração e gerência? Cara, quando a gente vai definir quem vai fazer o certificado digital, a gente vai botar ali especificamente que para fazer isso tem que estar todos os sócios presentes ou apenas um vai representar a empresa, vai lá e faz. Quando for resolver alguma questão, sei lá, no banco, cara, você deseja colocar aqui que todos, exige ali a presença de todos para tomar algum tipo de decisão no banco? Ou você quer que eu coloque apenas uma pessoa que vai ser o responsável, o administrador, que vai fazer esse tipo de situação? Isso tem que ser definido antes, pessoal. Antes. Não é montar o processo, legalizar e em cima da bucha ficar perguntando essas situações para o cliente. Então, assim, qual é a situação da cláusula de administração e gerência que vocês desejam? Dentro do cenário do negócio de vocês, qual é a situação que vocês querem que a gente coloque? O valor do capital. Como que vai ser o valor do capital? Então, assim, o valor do capital vai definir como que vai ser feito, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, um capital de 100 mil reais. Como é que é esse capital? Vai ser integralizado em dinheiro? Como que vai ser a questão da integralização? Se vai ser parte em dinheiro, parte em patrimônio? Isso tem que ser definido também nessas definições que você vai ter, nessa conversa que você vai ter inicialmente com o cliente. A composição do capital, como que vai ser essa composição? E como que vai ser também a divisão? Essa composição é aquela situação de como que vai ser a parte em grana, em patrimônio, bem, e também como que vai ser essa divisão. Cara, a divisão é muito importante você saber, porque de repente tem um cara que entrou com 30%, o outro entrou com 70%, ou um entrou com 50%, o outro entrou com 50%, ou um entrou com 50%, um entrou com 20% ou com 30%, se for o caso de 3 empresas. Isso vai definir, precisa ser definido ali no capital inicial. Então tem uma cláusula lá de capital e tem ali como que você faz as divisões desse capital, qual é o percentual que cada sócio investiu. Então, de repente eu sou sócio de uma empresa, eu entrei com 50%, a minha sócia entrou com 50%, a gente vai especificar isso no contrato. E aí você tem que ter isso claro para o seu cliente. Tipos de natureza jurídica, você precisa definir com o cliente. De repente o cara é uma empresa individual, é um cara sozinho, não tem sócio. E aí você vai dar quais são as alternativas que ele tem. Ele tem a firma individual, ele tem a unidade, a empresa unipessoal, sociedade limitada unipessoal, ele tem a Eireli. A Eireli não morreu, porém eu acredito que ela vai ficar em desuso por conta das particularidades da Eireli. A Eireli ela é uma empresa que ela, obrigatoriamente ela tem todas as características de uma sociedade empresária limitada, assim como a unipessoal agora passou a ter. Mas
a Eireli, ela tem uma particularidade que é obrigado o capital inicial, ser 100 vezes o valor do salário mínimo vigente. Hoje seria mais de 100 mil reais. Então, assim, eu não sei se o investimento da pessoa seria isso. Fica muito difícil você entender e interpretar que alguém que está iniciando já inicia com um investimento de mais de 100 mil reais. Existem algumas situações sim, mas é grande minoria. Então, acho que as pessoas vão tender a dar a preferência para a sociedade unipessoal e não fazer mais a antiga não, ela ainda existe, a sociedade empresária limitada, porque a unipessoal você não tem limite para você, não tem um limite mínimo para você ter de capital inicial. Você pode iniciar uma empresa com R$ 1.000, entendeu? Então, assim, não tem um tipo. E aí, o tipo de natureza jurídica, a gente está falando que a gente tem a sociedade simples pura, tem a sociedade empresária limitada, tem a sociedade unipessoal limitada, tem a sociedade empresária, sociedade individual de responsabilidade limitada, sociedade simples individual limitada. Nós temos a firma individual, que aí é a pessoa física equiparada a uma jurídica, onde ele responde com seu patrimônio pessoal. Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de definir ali a natureza jurídica do seu cliente, tá bom, pessoal? Bom, essas são algumas observações que eu acho que você deve levar em consideração para você iniciar o processo de legalização de uma empresa. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, tira suas dúvidas, porque o objetivo do canal é levar conteúdos como esse para poder ajudar você, profissional da contabilidade que está iniciando, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.